Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aliança. É com muita alegria, com muito dinamismo e hoje segundou. E quem não gosta de segunda-feira? Eu amo segunda-feira. É o trabalho, a diversidade, né? De assuntos que nós teremos essa semana. Maravilha! Todos relacionados ao nosso estado, ao nosso país e com pessoas maravilhosas chegando até nós para conversarmos um pouquinho. Hoje é o dia de uma pessoa muito especial e após muita insistência, incomodei, né? Incomodei bastante, mas que bom que ela aceitou estar aqui conosco, que é a Superintendente da Cultura de Porto Alegre, a senhora Mariana Martinez. E olha, diga-se de passagem, né? É maravilhosa, é linda, né? Então vamos lá dar o nosso bom dia a Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jússi. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio Comunitária Aliança de Guarani das Missões. Sou Mariana Martinez, falo daqui de Porto Alegre, mas sou coordenadora, representante do nosso Ministério da Cultura aqui no Rio Grande do Sul. Então é um prazer, mesmo que online, estar conversando aí com o povo das missões, com o Guarani das Missões, contigo, Jússi. Para nós é um prazer enorme, Mariana, tê-la aqui conosco, mesmo que seja online, mas o bom mesmo é que você está conosco, né? Mari, vamos de imediato, porque sabemos também do seu trabalho, né? Dos seus desempenhos junto ao MINC em Porto Alegre. Eu gostaria de conhecer um pouquinho, assim como todos que nos ouvem, e não são poucos, são de todo o país, inclusive países no exterior, né? Outros países que estão aqui de olho na telinha. Marinês, sua naturalidade. Então, Ju, se eu sou nascida, né, e criada em Porto Alegre, sou filha da Luciane Fagundes, que então sou neta do Darcy Fagundes, né, que é o homenageado aí dos nossos festejos Farroupilha, né, Sim. radialista também, ator, né, declamador, sou jornalista, produtora cultural e gestora cultural. Já trabalho com políticas públicas para a cultura, né, e com comunicação há cerca de 20 anos. Sou mãe da Rosa, de 10 anos, e tenho esse propósito, né, de trabalhar para garantir os direitos culturais, fortalecer a democracia, a cidadania. Desde 2023, né, atuo como representante do Ministério da Cultura aqui no Rio Grande do Sul, e nesse desafio bom, né, que é garantir as políticas públicas do governo federal, da cultura, chegando em todos os municípios do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Então, sou baseada em Porto Alegre, mas ando rodando bastante esse Rio Grande. Em 2023 estive em Cerro Largo, na Conferência Intermunicipal das Missões. Quem sabe agora, a partir desse segundo semestre, a gente volta aí presencial para fortalecer, né, essa celebração tão importante dos 400 anos, né, das missões jesuíticas. Componho também o conselho, né, coordenado aí pelo governo do estado junto ao IFAM, né, e a Secretaria Estadual de Cultura, né, dessa comissão que está fortalecendo essa celebração tão importante para a nossa identidade. Sim, e esperamos, né, Mariana, que quando possível você também chegue a Guarani das Missões, porque também teremos vários e vários eventos, inclusive agora, no dia 31, nós teremos a 34ª Romaria Nossa Senhora de Częstochowa, onde reúnem milhares de pessoas, né, internacionalmente também. Então, sinta-se à vontade, né, em vir e com certeza teremos o maior prazer em recebê-la. Mariana, o que é ser superintendente da cultura? Então, Gilce, é uma responsabilidade muito grande, né, que tive a honra, né, de poder aceitar esse convite da nossa ministra Margarete Menezes, né, secretário executivo do Ministério da Cultura é gaúcho, né, que é o Márcio Tavares, né, com essa perspectiva de recriar escritórios, né, espaços, um em cada estado, né, que trabalhem com a articulação, a comunicação e a formação sobre essas políticas públicas. Nesse novo paradigma, que é
a cultura como eixo central, né, da estratégia de desenvolvimento, inclusão social, econômico também, né, de geração de emprego e renda para o nosso país, para os nossos estados e para os nossos municípios, o escritório, então, ele tem esse objetivo de garantir a adesão, né, e a implementação desses recursos que o governo federal dispõe, né, para os estados e municípios, através da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional Aldir Blanc, e também fortalecer esses sistemas municipais de cultura, né, que são alinhados ao nosso Sistema Nacional da Cultura, que a cultura agora, que nem o SUS da saúde, que nem o SUS da assistência social, a cultura tem essa visão sistêmica, né, e tem recursos disponíveis. Estava dando uma olhada aqui, o Ministério da Cultura, somente em Guarani das Missões, né, está garantindo até 2028 mais de 411 mil reais para a cultura do município, né, que são parcelas anuais em que o município vai executando e transformando em benefícios para todos os cidadãos e cidadãs. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, né? Eu brinco com os colegas de outros estados, por exemplo, Rio de Janeiro tem 90, né? Tem estados que tem 11, etc, né? Então eu digo, olha, aqui no Rio Grande do Sul é chão, tem muita diversidade, né? Tem muitos municípios, então é um desafio, mas eu divido ele com colegas, né? Que somos baseados aqui em Porto Alegre, mas a gente está sempre muito próximo, né, dos nossos territórios, dos nossos gestores municipais. Então é um desafio, Jússi, mas a gente gosta de fazer o bom trabalho, principalmente para fortalecer os direitos aí de toda a população, porque quando a gente investe em cultura não é gasto, né? A gente investe em cultura, é investimento em qualidade de vida para os gaúchos e gaúchas. Exatamente, e isso dá um retorno muito grande também, né? Os municípios, ao se acordarem, é importante, então, voltar os olhos mais ainda com relação à cultura. E é bom que vocês do Ministério da Cultura estejam em Porto Alegre também, por estar bem mais próximos da população, né? Eu acho que é esse lado, né? É muito importante, então, essa maior facilidade de contatos, né? O maior foco, então, com relação ao MINC, a você que está desenvolvendo esse trabalho lá em Porto Alegre? O maior foco é fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, auxiliar, então, os municípios a organizarem os seus sistemas municipais, com participação da comunidade, né, através dos seus conselhos municipais de cultura, incentivar a adesão aos recursos do governo federal, do governo estadual e também os municípios a terem um orçamento, né, próprio para a cultura e implementar a Política Nacional Aldir Blanc, que é essa política, né, de fomento estruturante que está disponível, né, para todos os municípios gaúchos. Nesse segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, tivemos, né, o número histórico de 100% de adesão dos municípios gaúchos. Então, isso também foi um planejamento em que o escritório do MINC organizou, em parceria com a FAMURS, né, o CODIC, né, que são as associações e federações municipalistas, né, com os gestores municipais. Então, a gente comemora que a partir agora desse final de agosto, início de setembro, um repasse de mais de 152 milhões, né, será feito ao Estado do Rio Grande do Sul, né, em recursos do governo federal, entre Estado, né, a Secretaria Estadual de Cultura também executa, e municípios. Então, a gente auxilia nesse processo de adesão e de implementação dessas políticas que vão se reverter aí num segundo semestre, tenho certeza de muita, né, efervescência cultural, que também é essencial, gera emprego e renda, né, o setor da economia criativa e da cultura, eles movimentam mais o PIB do Estado que outros setores da economia tradicional, como calçadista, como automobilística, que são muito importantes, mas a cultura também é igualmente importante nesse desenvolvimento econômico, né, aliado à educação, ao turismo. Então, é um trabalho muito, né, recompensador também, né, a gente fazer parte desse novo momento da cultura aqui no nosso estado. E você sabe que são mais de 150 milhões de reais para nós, né? Que maravilha, isso é dinheiro, não é mesmo? Quando bem aplicado, que maravilha. Pensando agora no Rio Grande do Sul, né? Voltando mais às nossas comemorações aqui,
Como você vê a questão das comemorações dos 400 anos das missões jesuíticas guaranis? É de extrema importância, né, Jússi? Né, como falei, o Ministério está compondo a comissão, né, junto ao nosso IFAM, que é o Instituto do Patrimônio, né, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, né, essa comissão coordenada pela Secretaria Estadual de Cultura, né, para garantir a preservação desse patrimônio da humanidade, né, dessa região, né, que faz parte da história do nosso estado, da nossa identidade. Então, preservar a memória, né, preservar o patrimônio histórico, material e imaterial, ele é essencial, né, numa visão da cultura como prioridade para o nosso estado. Então, todos os gaúchos e gaúchas e todo o país, né, merece celebrar junto e conhecer mais essa história, e o Ministério, junto com o IFAM, atuando para a preservação desse patrimônio tão importante. É, muito bem. A questão assim, ó, como fazer para que esses recursos cheguem até nós? Como se adequar para conseguir recursos? Porque muitos municípios até tentam, né, fazer projetos, buscar recursos, mas não se adequam. A gente atua justamente nesse sentido, né, em garantir que o município tenha as ferramentas necessárias, né, por óbvio, necessário que a gestão, né, tenha o centro da gestão tenha um olhar também e apoie aquele diretor, assessor, né, o gestor de cultura, mas o Ministério da Cultura atua junto nesse sentido. Então, Guarani das Missões, por exemplo, né, assim como toda a região das Missões, né, pegando os municípios, entre a Lei Paulo Gustavo, né, e 5 anos que temos de repasse, nós estamos no segundo ano de repasse da Política Nacional de Aldir Blanc, são mais de 13 milhões que o governo federal investe na região e que vão circular na região, né, gerando emprego e renda e gerando uma série de atividades culturais. Guarani das Missões, né, agora recebe 158 mil, cerca de 150 mil, 155 mil ao ano do Ministério da Cultura. E então a gente está sempre em contato, porque existe o processo participativo de dialogar com a comunidade, compreender qual é o plano de cultura da cidade, como esses recursos podem fomentar, aliados, né, a outros investimentos. Então, se são editais para que a comunidade cultural execute seus projetos, se é para recuperar o patrimônio da região. Agora, todos os municípios da região das Missões vão receber né, esse novo repasse de recursos do governo federal. Poderão também trazer parte dos recursos para celebrar e fortalecer esse momento de celebração dos 400 anos das missões jesuíticas. O município, atualmente, para aderir a esse recurso do Ministério da Cultura, é disponível a todos, né? A partir de 2027, os recursos deverão ser depositados nos fundos municipais da cultura, então vai ter necessidade de até 2027 para aqueles que, né, para estar aptos a receber, precisarão ter um fundo municipal da cultura e um CNPJ desse fundo, uma conta desse fundo aberta e organizada. Mas ainda, né, nesse primeiro momento, que foi a adesão e o repasse, né, a partir de 2023, com a Lei Paulo Gustavo, ainda não era obrigatório, né, ter esse sistema de cultura organizado. Mas o Estado já trabalha com esse tipo de repasse e pede também esse sistema municipal de cultura organizado. Então, obviamente, né, para receber os recursos, no momento não é obrigatório ter, mas até para conseguir executar, ter essa estrutura da Secretaria Municipal da Cultura, o seu Conselho Municipal de Cultura, o seu Plano Municipal de Cultura, seu Fundo Municipal de Cultura organizado, né, com certeza ele é essencial nesse processo de qualificação, né, até da execução do recurso público. Então, esse fundo, ele vem em recursos. Como funciona esse fundo da cultura? No momento, o Ministério da Cultura trabalha com o repasse de recursos do seu Fundo Nacional da Cultura. Porque o governo federal também tem um sistema nacional, né? Existe um Conselho Nacional de Políticas, né, para a Cultura, existe um Fundo Nacional da Cultura, existe um Plano Nacional da Cultura, que esse ano, inclusive, vai ser enviado ao Congresso Federal
porque o plano ele geralmente tem 10 anos de duração, nosso plano foi até prorrogado, e vai ser enviado um novo plano. Estávamos num grande processo participativo de construção do novo plano nacional. E isso se replica para os estados e para os municípios, né? Então, o Uhum. município ele tem o seu órgão gestor da cultura, que pode ser uma secretaria específica ou, né, vai ser dentro de uma secretaria, Secretaria da Educação e Cultura, Secretaria, né, da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, né, nesse momento em que a cultura recebe recursos, assim como a saúde, como a assistência social, tem uma tendência de ser criado, né, um órgão gestor específico da cultura, porque vai gerir o seu Conselho Municipal de Cultura, que é esse espaço de participação pactuada com a sociedade civil, que tem cadeiras, né, de representações da sociedade civil, que dialogam sobre as políticas públicas da cultura. Tem o Plano Municipal da Cultura, que é esse documento com metas, né, e diretrizes do seu plano, né, que o município quer implementar, é um planejamento das políticas públicas da cultura para garantir os direitos culturais, e o Fundo Municipal de Cultura, e que os fundos, tanto o nacional, eles na lei falam como eles são alimentados, como a porcentagem do fundo de participação dos municípios, como a porcentagem do ISS, no caso do IPTU, né, o município ele vai criar na lei a forma como ele alimenta esse fundo. Mas Sim. esse fundo municipal também pode receber recursos tanto do Estado, né? Que o Estado também está trabalhando com esse repasse do Fundo Estadual da Cultura para os municípios, e Sim. tanto do governo federal, através do que a gente chama repasse fundo a fundo. No momento, esses recursos que o governo federal repassa, eles são repassados por uma conta específica que é criada no momento da adesão. Ele ainda não é repassado ao fundo, Uhum. mas a partir de 2027 ele será repassado ao fundo. Então, os municípios devem aí, nesses próximos, né, 1 ano e meio, regularizar nessa situação do seu fundo municipal. Ainda também não é cobrado, no caso dessas políticas do governo federal, uma contrapartida financeira para receber esses recursos, né? O município não precisa. Mas o município assina um termo de adesão onde ele se compromete a não desinvestir, né? Então, ele se compromete que ele não irá retirar o O recurso do seu recurso. orçamento municipal porque ele recebe do governo federal, né? Pelo contrário, né? O objetivo seria fomentar também que o município faça esses investimentos. Então, não é necessário uma contrapartida financeira, mas nesse caso ele se compromete a não retirar, né, a média orçamentária que ele já vinha destinando para a cultura nos últimos anos. Sim, o importante então é você manter aquele recurso lá, né? Preservado. Não, porque hoje em dia pode até, inclusive, em alguns municípios, né, pode tirar poderiam até ocupar ou utilizar esse recurso em outras, né, ações. Muito bem. Nós sabemos também que todos quem faz os projetos, quem se cadastra e tal, podem participar na busca desses recursos da cultura. Associações sem fins lucrativos, né? Quem mais que pode participar além do município e essas associações? Então, o município ele faz adesão aos recursos, né? No caso, você está falando aqui da Política Nacional Aldir Blanc, Aham. e ele primeiro faz a adesão, depois tem o passo a participação social, que o município deve reunir com o Conselho Municipal de Cultura e com a sociedade e dialogar em elaborar o seu plano de aplicação dos recursos. Esse plano poderá ter o fomento, né, que são editais ou execução direta para, por exemplo, ações de cultura, mas o foco é fomentar a cultura local, né, investir nos artistas e na cultura local. E nos casos dos editais de premiação ou para projetos ou bolsas para criação, poderão participar, segundo a lei permite, né, a Política Nacional de Blanc, tanto empresas, MEIs ou CNPJs, entidades sem fins lucrativos, associações, todas que tenham, né, atuação na cultura, é importante trazer, né, e também pessoas físicas, né, coletivos representados por pessoas físicas. Uhum. Isso é o que é o que a lei traz. É importante também trazer, assim, que dependendo do edital, etc., e do debate no município, pode ser que seja
encaminhado que vai ter um edital somente para associações sem fins lucrativos, né? Essas regras também que podem acontecer no debate e no foco do edital, mas a princípio a lei é possível a todos, tanto para uma associação de bairro que tem atuação na área da cultura, uma escola de samba, um CTG, ou às vezes, né, essa visão das nossas aldeias indígenas, né, a lei ela traz essa obrigatoriedade nas vagas, né, desses editais para pessoas negras, pretas ou pardas, para as pessoas indígenas, para as pessoas com deficiência, sejam em Sim. associações, né, ligadas a essas representações ou pessoas físicas que representem. Daí é importante ficar atento bem aos regramentos dos editais. Sim. Nós temos aqui em Guarani das Missões o Polski Serce, é um roteiro turístico, né, que a gente desenvolve, organizado aqui pelo pessoal, juntamente com a Prefeitura Municipal, Administração Pública, e com o pessoal da Emater, enfim, várias entidades, né, várias entidades aqui de Guarani das Missões. No caso, o Polski Serce pode ser investido também recursos, né, voltados da cultura. Exatamente. Então, Poderá, né? Daí é preciso observar as possibilidades. Ah, vai ser um edital de premiação pela trajetória, que é possível, né? No caso, quando a gente fala isso, tu ganha pela trajetória e não executa, né, um projeto. Ou um edital de ações culturais, né? Que tu vais apresentar uma ação, um festival, oficinas, né? Entre outras possibilidades, espetáculos de atividades. A associação ou a empresa, ela poderá participar tanto das oportunidades no seu município, quanto das oportunidades no Estado, né? Porque o sim, Estado sim. recebe mais de 55 milhões da Política Nacional Aldir Blanc. Então, né, essa ação, né, de valorização da cultura polonesa, né, ligada à associação, também poderá apresentar projetos para as oportunidades que vão ser executadas pela Secretaria Estadual. Sim. Quais os projetos que mais se acentuam na questão, talvez de prioridade, junto a esse Aldir Blanc e outros? No caso, um projeto que vocês buscam realmente, né, para investir, ou Na não tem? verdade, não é o Ministério da Cultura que vai Sim, sim, avaliar, né, fazer, digamos, essa seleção, né, dos projetos, porque a política ela é executada pelo município, né, ou pelo estado. Então, geralmente se traz um conjunto, né, de pareceristas, de pessoas que vão fazer essa avaliação, né? Mas o edital ele vai trazer preceitos, né? É importante aí trazer também para o pessoal que está compreendendo agora apresentar projetos para editais, ele vai trazer, geralmente o edital tem o seu objetivo, as suas regras, os seus sim, critérios sim. de avaliação, né? Então é importante ficar atento ao que o edital propõe, né? Para entender e compreender qual ação cultural, né, que se encaixaria melhor na proposta do que o edital pede, do que o edital avalia. A lei, ela traz conceitos importantes, como diversidade cultural, né, como democratização do acesso, como atuação nas áreas de periferias urbanas e rurais. Então, bom, também a lei tem essa essência, né, compreendendo um pouco também, já dá para pensar um pouco nos projetos, mas cada edital, que vai ser avaliado dentro do próprio município, vai trazer um pouco esse regramento. Daí, essa é a melhor dica que eu sempre dou nesse trabalho de fazer editar, de, né, fazer projetos culturais para editais, leia o edital, veja as palavras que estão escritas, os critérios de avaliação, as regras, para adaptar um pouco o seu projeto, né? Compreendendo o que o edital pede. Sempre de acordo com a lei, né? Isso é importantíssimo. Muito bem, nós convidamos você, Mariana, e seu esposo, né, que viessem para participar da Polfest, que vai ser ano que vem, que é uma festa polonesa aqui em Guarani das Missões, para conhecer um pouquinho, né, da nossa cultura também, que será em maio de 2026. Para nós será uma honra em tê-la conosco aqui em Guarani das Missões e, claro, uma entrevista ao vivo com nós aqui junto à Rádio Comunitária Aliança. Obrigada, Jússi. E Queria agradecer pelo convite, né? A gente fica conectado. Mandar um abraço para todos e todas da Rádio Comunitária Aliança,
né, para Guarani das Missões, para os municípios vizinhos, dizer que agora nós estamos em parceria com o CODIC, né, vamos estar presentes no fórum, no encontro dos dirigentes de cultura, 26 e 27 de agosto, em Porto Alegre. Já estou saindo aqui para uma outra agenda, porque é bem trabalhoso, né, esse processo, mas a gente tem certeza que é estratégico aí para a construção de uma vida melhor para todas e todas. Quero ver e vou garantir aqui ao vivo que estarei aí presente na cidade, festejando junto com vocês, tá bom? Que maravilha, Mariana! Para nós será uma honra e agradeço imensamente o seu tempo aqui conosco. Esclareceu muitas dúvidas, não minhas, não só minhas, mas de tantas e tantas pessoas, né? Com relação a isso. Muito obrigada, Mariana. Deus te abençoe. E a qualquer momento podemos conversar novamente, né? Certo? Com certeza. Grande abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Muito bem, estávamos então conversando com Mariana Martinez, ela que é superintendente da Cultura em Porto Alegre, representando então o Ministério da Cultura. Que maravilha, essas informações importantíssimas, até para o pessoal, né, a população entender o que realmente é a cultura, o que realmente é esses editais, o fundo, né, o Fundo da Cultura, a importância de se criar a Secretaria da Cultura, porque, claro, muitos municípios têm Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Mas é importante trabalharmos sempre de acordo com a lei, investindo, é claro, no bem comum de todos. E a cultura é um dos passos importantíssimos, então, que temos a levar em conta como parte econômica dos municípios. Muito obrigada a todos, obrigada a Cauã, obrigada a Adriana, que está transmitindo junto à Rádio Comunitária Aliança, a todos vocês. E obrigado aos nossos internautas que sempre estão ligadinhos, ligadaços aqui conosco. Um abraço e até a próxima!